Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de números complexos, aula número 12, multiplicação na forma trigonométrica, parte 1. Então nós vamos iniciar as operações agora na forma trigonométrica e por que motivos essa forma trigonométrica vai nos ajudar. Por exemplo, quando a gente tem uma potência, por exemplo, 2 mais raiz de 3 vezes i elevado a 70. Essa conta na forma algébrica fica muito difícil. Por isso, a gente precisa da forma trigonométrica que vai facilitar esse cálculo. Na multiplicação, às vezes, eu tenho uma multiplicação de números complexos que já estão aí na forma trigonométrica. Então, a gente precisa dela para poder resolver na própria forma trigonométrica. Então, nessa aula, nós vamos simplesmente apresentar a multiplicação de dois números complexos e vamos estender para n números complexos. Nos próximos encontros, faremos exercícios de fixação. Ok? Muito bem. Multiplicação na forma trigonométrica. Número complexo Z1 é igual a ρ, índice 1, vezes cosseno de θ1, mais i vezes seno de θ1. E o número complexo Z2 é igual a ρ2, cosseno de θ2, mais i seno de θ2. Nós precisamos de dois resultados que a gente obteve na parte de trigonometria, principalmente seno da soma de arcos e cosseno dessa soma de arcos. A gente tem que seno de θ1 mais θ2, né, vai ser seno de θ1 vezes o cosseno de θ2. Há uma troca. Depois, com o sinal de mais, inverte o seno de θ2 vezes o cosseno de θ1. Isso, para o cosseno, é um pouco diferente, porque o cosseno de θ1 mais θ2 será cosseno de θ1 vezes o cosseno de θ2, só que agora a gente entra com o sinal menos. E o produto dos senos, seno de θ1 e seno de θ2. Então, esses resultados da trigonometria, nós vamos precisar para exibir aqui a multiplicação de dois números complexos. Então, vamos pensar o seguinte, o que vai ser Z1? Z1 é ρ1 vezes cosseno de θ1 mais i seno de θ1. Vou melhorar aqui o número 1, fechando então o parênteses, vezes, agora, então esse é o Z1. Vamos pegar agora Z2. O que é Z2? É ρ2 vezes cosseno de θ2 mais i seno de θ2. Lembrando que o argumento é sempre o mesmo em cada número complexo. Se aqui é θ1, aqui também é θ1. Se aqui é θ2, aqui também é θ2. Então, esse é o módulo do número complexo 1, ρ1. Esse é o módulo do número complexo Z2, ρ2. θ1 é o argumento do número complexo Z1 e θ2 é o argumento do número complexo Z2. Como a gente tem um produto aqui de 1, 2, 3, 4 fatores, nós podemos juntar esses dois primeiro. A multiplicação é comutativa, então ficaremos com ρ1 vezes ρ2. E aí eu só estou posicionando aqui para a gente fazer a distributiva. Vejam, cosseno de θ1 mais i seno de θ1 e vezes o cosseno de θ2 mais i seno de θ2. Muito bem. Então, o produto será ρ1 vezes ρ2. Agora sim nós podemos efetuar essa distributiva. Então fica cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2. Então, cosseno de θ1 vezes o cosseno de θ2. Depois eu tenho i vezes seno de θ2, cosseno de θ1. Vamos colocar o seno na frente, seno de θ2, vezes o cosseno de θ1. Continuando a nossa multiplicação, mais i vezes seno de θ1, cosseno de θ2. Então, i seno de θ1 vezes o cosseno de θ2. E, finalmente, cuidado agora, porque nós vamos ter i ao quadrado, então, i vezes i ao quadrado. E sabemos que i ao quadrado
a unidade imaginária ao quadrado é menos 1. Então vai ficar menos 1 multiplicado seno de θ1 e seno de θ2. Então já podemos pensar aqui no sinal negativo, menos por conta do i vezes o i, que é i ao quadrado, e seno de θ1 vezes seno de θ2. Então, vamos pegar aquele parêntese ali e fechar, pois a gente abriu ele aqui. Muito bem, agora nós podemos pensar o seguinte: esse produto vai ser ρ1 vezes ρ2 vezes... Eu vou pegar agora a parte real. Cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2 menos seno de θ1 vezes seno de θ2. Então, essa situação aqui juntada com essa aqui vai dar exatamente cosseno de θ1 mais θ2. Veja, cosseno θ1, cosseno de θ2, menos seno de θ1, seno de θ2. Então aqui nós vamos abrir um colchete, vai ficar cosseno de θ1 mais θ2. Mais o i, vou colocar o i em evidência. Por que eu vou colocar o i em evidência? Porque agora nós temos que juntar essa expressão aqui com esta aqui, ou seja, a parte imaginária. O i em evidência, ele multiplica. Veja, seno de θ2, cosseno de θ1 e seno de θ1, cosseno de θ2. Se você perceber, vai ser exatamente essa expressão. Seno de θ1, cosseno de θ2. O i vai ficar em evidência. Seno de θ2, cosseno de θ1. Então, aqui nós teremos o seno de θ1 mais θ2. E aí nós acabamos demonstrando o produto de dois números complexos na forma trigonométrica. Vamos recapitular essa expressão. O que está por trás aqui dessa expressão? Quando a gente multiplicar sempre dois números complexos, nós sempre iremos multiplicar os seus módulos e os argumentos serão somados. Foi isso que a gente realmente demonstrou. Ou seja, a gente vai multiplicar ρ1 por ρ2 vezes aí o cosseno da soma dos argumentos, θ1 com θ2, e aqui a mesma coisa para o seno. Ok? Então multiplica-se os módulos e soma-se os argumentos. Essa então vai ser a multiplicação de dois números na forma trigonométrica, dois números complexos na forma trigonométrica. Vamos estender essa ideia para n números complexos. Veja, Z1 igual a ρ1 vezes cosseno de θ1 mais i seno de θ1, Z2 ρ2 cosseno de θ2 mais i seno de θ2. Então, o índice aqui é 1, o argumento aqui é θ1. O índice aqui é 2, o argumento é θ2. E ρ2, ρ1, associado a cada índice. Z3, Z4, Z5, Zn, ρ índice n, θn, o argumento θn. Esses argumentos sempre são iguais. Então a ideia vai ser bem simples. Se eu multiplicar Z1 vezes Z2, nós vamos multiplicar os módulos e vamos somar os argumentos θ1 mais θ2. Então ficou pronto essa multiplicação. E aí depois a gente vai multiplicar por Z3. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o resultado de ρ1 vezes ρ2, multiplicar por ρ3 e vamos somar os argumentos. Eu já tenho aqui θ1 mais θ2 como sendo o argumento novo da multiplicação desses dois. Vou somar θ1 mais θ2 mais o θ3. Então vai ser feito isso até chegar no Zn. Então a gente pode exibir esse produto como sendo ρ1 vezes ρ2 vezes ρ3, 4, índice 5, enfim, até chegarmos no último módulo, ρ índice n. E aí o que a gente vai fazer com os argumentos? Somar todos os argumentos. Por exemplo, cosseno de θ1 mais θ2
mais θ3, mais θ4, mais θ5 e assim até chegar no θn. E se esse argumento aqui do cosseno, ele é do cosseno, ele vai ser o mesmo do seno, vezes o seno de θ1 mais θ2 mais, ou seja, até chegar em θn, vamos fechar aqui. Tá aí, não demonstramos, obviamente, mas obtemos esse resultado a partir do resultado que a gente teve anteriormente para a multiplicação de dois números complexos na forma trigonométrica. Então, todas as vezes que aparecer exercício de produto de dois números complexos, se eles estiverem na forma algébrica, ótimo, eu já faço ali a distributiva, 2. Agora, se eles estiverem na forma trigonométrica, vale a pena a gente guardar essa expressão geral. Toda vez que eu multiplico números complexos, eu multiplico os módulos e somo os argumentos. Ok? Então, com isso a gente finaliza essa parte 1 e no próximo encontro faremos exercícios de fixação. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.